Os jogos da Nintendo, sumidos. Pistas deixadas na cena. Algumas que levam à verdade e outras que levam a beco sem saída. Parece que temos um mistério em nossas mãos. Eu gosto pra caramba do gênero de mistério. Ele é presente em séries como Gravity Falls, Scooby-Doo, Sherlock, e certas séries que vêm na cabeça de cara, mas o mesmo pode ser falado com jogos? Qual é a última vez que você jogou algo com esses elementos literários, algo que pode ser chamado de jogo de mistério? Não necessariamente aqueles que possuem o rótulo de mistério na Steam, mas sim jogos que possuem um certo espírito investigativo. Pois é, é quase como se jogos de mistério não existissem. Tá bom, não é bem assim, podem existir exemplos de jogos de mistério, e hoje eu quero tentar achar eles. Essa linha de raciocínio que me fez começar a escrever esse vídeo, tipo, a ideia de que jogos de mistério não tem uma presença muito definitiva. E eu vou fazer um pouco diferente hoje. Ao invés de tentar justificar que jogos de mistério não existem, como eu normalmente faria, eu vou tentar refutar essa ideia. Eu quero tentar achar exemplos de jogos de mistério que me agradem e que eu posso considerar realmente jogos de mistério. Essa é toda a ideia do vídeo. Eu não isso é mais uma reflexão que eu tô fazendo, que não é muito séria, tipo, não é nenhuma ciência. Mas é isso, bora começar. Acho que dá pra começar com jogos narrativos. Jogos que possuem narrativa como foco e que estão focados em mistério. Geralmente dá pra encontrar eles em dois formatos: jogos de história e visual novels. Jogos de história geralmente focam nas suas escolhas e nas repercussões delas. Dá pra pensar em jogos como os da Telltale, tipo The Wolf Among Us, ou talvez Life is Strange, por exemplo. E tirando isso, também tem visual novels, que muitas delas são focadas em mistério. Ou jogos bem específicos, tipo Ace Attorney, Professor Layton e The Murder of Sonic the Hedgehog. E eu vou usar Ace Attorney como exemplo. É uma franquia que aborda mistérios muito bem e provavelmente é mais conhecida por ter eles. Tem uma história bem completinha que faz sentido, pelo menos nos primeiros jogos. E uma gameplay que, apesar de limitada, é bem cativante. Você ou tá explorando cenas de crime enquanto tá achando pistas ou evidências, ou tá no tribunal, onde você utiliza essas evidências para chegar mais perto da verdade enquanto debate com o promotor. Mas tem um problema. Visual novels são um meio extremamente limitado, e por causa disso, o fato de você chegar na resposta não significa nada, porque o protagonista tem que chegar na resposta através das próprias conclusões dele. Você precisa apresentar evidências específicas em momentos específicos para que conclusões específicas cheguem à luz. E isso vai um pouco contra o espírito investigativo, na minha opinião. Então, você pode ficar horas e horas preso numa parte, mesmo sabendo o que vai acontecer, apresentando evidências só porque o protagonista é burro demais para chegar na resposta que você chegou. Isso faz sentido? Eu sei disso porque eu já fiz planilhas inteiras para lembrar das evidências que eu já apresentei. E ainda assim eu fiquei 10 horas preso em algumas partes. Não ironicamente. Eu tava bem determinado para completar esse jogo sem pesquisar nada. E eu falhei no final. Então eu diria que o aspecto de mistério funciona, mas muitas vezes a forma como é implementado é bem irritante. Pelo menos nos primeiros jogos. Nos mais recentes eu não senti tanto isso assim. Mas pode ser também pelo fato de que eu fiquei mais experienciado em tirar as conclusões que o jogo quer que eu tire, sei lá. Cara, Professor Layton também é um caso que eu gostaria muito de poder falar sobre nesse vídeo, mas é meio difícil de acessar esse jogo hoje em dia. Eu definitivamente gostaria de jogar e falar sobre no futuro, mas por enquanto não tem muito como. Já jogos tipo Life is Strange não possuem tanto esse problema e acomodam bem melhor esse aspecto, mas em compensação não tem quase nenhuma gameplay, fora fazer escolhas. Tem gente que até hesita em chamar de jogos, justamente por ser uma experiência tão pouco interativa. Tanto que eles até conseguiu ir pra Netflix, na época que estava vivo. E só pra clarificar, eu considero eles jogos, mas eu não sei se todo mundo considera, e eu gostaria de algo que seja mais unânime, pra poder usar como o exemplo definitivo de jogo de mistério. Então continuaremos investigando. Outro tipo de jogo que eu acho que poderia ser considerado de mistério são jogos de puzzle, e podem ser considerados mistérios de certa forma. Calma aí, eu vou fazer meu ponto. Tem coisas como Escape Rooms, em que o mistério é como sair do lugar em que você está preso. Coisas como Cube Escape. E alguns jogos mais pequenos também, tipo Escape Memoirs. Tem jogos tipo The Room, que não envolvem escapar de algo, mas que são meio parecidos também. O que dá pra ver nesses jogos é meio que o problema oposto do de antes. Ele tem gameplay e ele foca muito nisso. Até tem uma loja escondida que você pode encontrar se prestar atenção, mas não tem muito além disso. Não tem um mistério literário a ser resolvido. Até porque o início de conversa nem é o objetivo desses jogos na maioria do tempo. Eu diria que essa associação que existe é mais por causa da estética que eles usam, e pelo que eu percebo remetem a mistério de várias formas. Afinal, se você for ver um jogo como Portal, por exemplo, ele não grita muito mistério, porque a estética dele é ficção científica.
Sei lá, se eu pegar um Rubik's Cube, ele não exatamente grita mistério. Ou seja, tentar considerar jogos de mistério pode ser muito bem ser um exagero da minha parte. Mas bom, eu achei que eu devia pelo menos citar essa possibilidade e explorar um pouco ela, porque a filosofia de design é meio parecida, tem alguns elementos em comum muitas vezes e também tem uma estética parecida. Às vezes. E também tem alguns jogos que focam na gameplay, mas que não são de puzzle, tipo Clue e Among Us. Eles são jogos nos quais você e seus amigos criam um mistério, e eles são bem eficientes nisso. Mas bom, achei melhor falar meio brevemente sobre isso, porque agora eu quero focar em uma coisa um pouco diferente. Então vamos explorar isso de um ângulo um pouco mais diferente. Jogos que a princípio não parecem ter muito a ver com mistério, mas que podem ou não ter algo debaixo da superfície. Quem é um pouco mais velho, principalmente quem era criança na época que a internet estava começando a surgir, ou mesmo um pouco antes disso, quando revistas e jogos eram muito populares, dá pra lembrar muito bem de lendas urbanas que apareciam relacionadas a jogos. O que acontecia por não ter muita diferenciação entre informações verdadeiras ou falsas, o que criava espaço muito grande para teorias serem consideradas verdade. O maior exemplo que tem, eu acho que é Hell is Real 2401, que é uma lenda urbana de Mario 64 de que o Luigi estaria jogável secretamente no jogo. Coisas como pegar 2.401 moedas no jogo, que seriam amigas moedas totais dele, ou talvez dar 2.401 voltas pela fonte que tinha a placa que supostamente falava que o Luigi era jogável. Quem tentou isso deve ter perdido bastante tempo. Mas bem, isso é só uma lenda urbana. Existem coisas assim que acabam sendo verdade, como por exemplo, e esse é um exemplo que eu gosto muito, Gravity Falls e a caça pela estátua do Bill Cipher. Basicamente, no final da série apareceu esse clipe, que é de uma estátua do vilão dela. E qual é o princípio por trás disso? O fato de que essa estátua existe em algum lugar do mundo e que ela deve ser achada. Isso foi feito pelo Alex Hirsch, o criador da série, que fez isso mais de forma pessoal, não necessariamente ligado à Disney. Isso eu só achei muito legal, foi muito legal ver como isso se desenvolveu, acabou em vídeos. E também isso encapsula muito bem o espírito de Gravity Falls, de investigar o paranormal. Isso é um ARG, um Alternate Reality Game, ou jogo de realidade alternativa. Existem alguns outros exemplos de coisas que fizeram isso, tipo Petscop, ou o ARG que está presente em Inscription. E se você parar para pensar, isso é um jogo que envolve mistérios. Diferente de tudo que eu falei até agora, não é algo limitado a estar dentro de um jogo. E isso torna um exemplo bem único. Mas, bom, dá pra dizer que são jogos de mistério da vida real. Essas foram as interpretações mais alternativas do que um jogo de mistério é capaz de ser. Agora, pro que a gente estava esperando, a parte final do vídeo. E se um jogo integrasse gameplay e história de forma que tivesse um mistério a ser resolvido? Será que ele poderia ser chamado de jogo de mistério? A princípio eu tô falando de jogos investigativos, como L.A. Noire ou Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Jogos que integram história e gameplay, de modo que uma ajuda a desenrolar a outra. L.A. Noire é um jogo da Rockstar Games. Daí uma empresa que eu nunca achei que falaria sobre nesse canal. Nele nós somos um policial querendo ser promovido, que faz um pouco mais do que o necessário para isso. Tem alguns elementos investigativos que se encaixam no que eu falei, que são legais, mas que são meio simples. Eles fazem o trabalho. Só que isso é só parte da gameplay, que é deixado de lado às vezes porque o jogo também varia com sessões de tiroteios, ou perseguições, ou lutas, etc. Afinal, é um jogo da Rockstar e precisa de ação. E aí que, na minha opinião, o jogo falha um pouco de ser de mistério, por mais que ele esteja tentando ser, ele não realmente se compromete a isso. Já Sherlock Holmes é meio que o contrário, ele se compromete um pouco demais. Ele é sobre investigações, você passa 100% do tempo investigando e deduzindo coisas, e ele faz esse papel, muito bem, de forma exagerada. Eu lembro que eu fiquei preso uns 20 minutos em uma cena do crime específica porque eu não percebi coisas super pequenas que é pra avaliar. E eu meio que achei um saco isso. Jogando gameplay de fundo, eu acho que eu fiquei um pouco mais de tempo que 20 minutos, no caso geral. E dá pra perceber um pouco a minha sanidade caindo, na medida que eu começo a só spamar frases do Sherlock sem saber o que fazer. It seems that the garden was well maintained. 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 Ou seja, o jogo tem as mecânicas que eu queria, mas ele elabora tanto, mas tanto, que chega a ser chato. Você literalmente precisa ser o Sherlock Holmes ou ter um guia na internet para não ficar preso. Mas, bom, no geral, eu até me diverti com esse jogo, pra falar a verdade. Eu tive experiência de Sherlock Holmes pela série da BBC, que é meio que uma reimaginação moderna do Sherlock. E, sei lá, foi só bem legal ver ele realmente estando na época em que ele devia estar, em HD e tudo, e eu até podendo interagir com as coisas. É um jogo bem legal. Mas, cara, passar por isso pra chegar em um jogo de Sherlock Holmes? Sério isso? Isso é meio que tão óbvio que eu não quero aceitar. Mas, por sorte, não acaba por aí. Esses jogos indies menores, mais experimentais que eu quero falar sobre, como Outer Wilds e Obra Dinn.
Outer Wilds, jogo que eu não incluí no meu vídeo sobre espaço. E esse é um jogo que eu tenho interesse em jogar faz um tempo, justamente por eu gostar de espaço. Mas aí eu também vi que tem elementos de mistério e isso me intrigou mais ainda. E bom, eu joguei algumas horas do jogo e eu gostei bastante dele. Os elementos de mistério são introduzidos um pouco antes de você decolar e poder explorar os planetas. E uma vez que você começa a voar por aí, algo chamado Diário de Bordo fica disponível. Nele tem meio que anotações das suas descobertas no espaço. E eu diria que esse é o coração dos mistérios do jogo. Pode ver o seu progresso em certas questlines te ajudando a manejar tudo. E no geral é um bom incentivo para explorar as coisas, sempre reunindo anotações novas sobre ruínas, estações espaciais e outros achados, desvendando também perguntas que o jogo te apresenta no caminho. Bom, foi isso que eu percebi até agora de qualquer forma. O mistério é voltado a explorar o espaço e funciona muito bem, te deixando fazer as coisas na ordem que você quer, do jeito que você quer. Então, eu acho que ele pode ser considerado um jogo de mistério sem muitas contradições, na minha opinião. Só que o jogo que eu mais tenho como exemplo, para falar a verdade, é o The Return of Obra Dinn, porque ele é bem mais focado em elementos mais associados com o gênero mesmo. Nele você vai explorar o Obra Dinn, um navio que misteriosamente desapareceu há muito tempo e agora foi redescoberto. Você tem um relógio de bolso que te deixa ver as memórias dos mortos, na hora que eles morreram, e assim começa a desvendar a história por trás do que aconteceu com o navio e a tripulação. E similar a Outer Wilds, o jogo te dá uma forma de meio que organizar os seus achados, o caderninho. E cara, eu adoro caderninhos, eu tô bem feliz que esse jogo tem caderninhos. Bom, acho que eu gosto um pouco demais deles, pra falar a verdade. Mas enfim. Aí você cria perfis dos personagens, primeiro identificando seus rostos nas memórias, e depois, através de diálogo, ações e contexto, você determina o nome das pessoas. E se eu fosse recomendar um jogo de mistério, seria esse. Porque ele tem todos os elementos que você espera, ele integra a história e gameplay de forma muito boa, e também, no geral, só os mistérios são suficientes pra te engajar no jogo. E por esse motivo, ele é meio que mais perto do que eu tava procurando. Mas então, é isso. Essa foi a minha investigação sobre jogos de mistério. No fim, muitos desses jogos podem ser considerados jogos de mistério. Minha intenção não é muito negar isso. Porém, quando eu parei para pensar no meu significado pessoal de jogo de mistério, eu percebi que é um pouco mais complicado. É difícil capturar em um jogo aquele mesmo sentimento que você vê em séries e filmes. Mas bem, não é impossível, e quando conseguem eu diria que vale muito a pena. Isso acaba se tratando do meu gosto pessoal mesmo, tipo, esse quadro foi feito para eu justificar takes de forma não muito séria. E essa é a minha intenção ainda. Vejo que dessa vez eu tenho meio que revertido os papéis, querendo refutar o que eu fiz no começo. Bom, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês considerem compartilhar ele, porque isso ajuda pra caramba no canal. E eu tô trabalhando nesse vídeo faz um tempo e é bom finalmente fazer ele. Mas enfim, é isso aí. Falou!